Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar com a palavra de Deus. Eu sou a missionária Deise Carvalho Antunes. Agradeço a tua preciosa visualização e peço que você deixe o joinha e inscreva-se no canal, ok? E compartilhe também se você gostar dos conteúdos. Vamos para a palavra de Deus? Nós vamos meditar um pouquinho, bater um papo aí sobre qual é a idade mais apropriada para uma pessoa tomar a sua decisão no âmbito espiritual. Para ela fazer a escolha da sua crença. Qual é a sua crença? E aí eu venho perguntar para você, uma criança, ela precisa aceitar Jesus? Vamos para a palavra? Diz assim em Mateus 19,14: Deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Outra passagem diz: Deixa vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então nós temos aí um vídeo passado que você pode dar uma visualizada e ver o conteúdo, que fala o que é ser pagão. Uma criança que morre sem o batismo, ela é pagã? Não, eu não concordo com isso. Por quê? Porque a criança ela é pura, ela não tem maldade, uma criança não mente. Se você quiser contar alguma coisa e você não quer que outras pessoas fiquem sabendo, ou se você faz alguma coisa e você não quer que outras pessoas fiquem sabendo, não conte, não faça na frente de uma criança. Porque fatalmente, se você falar isso é assim, 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 ela vai olhar e vai dizer, não é não, ela vai falar a verdade. Então a criança, ela tem uma pureza peculiar, ela é inocente, numa sua idade, quando muito pequena, ela não tem maldade com as coisas, ela não tem malícia, ela não amadureceu, ela não tem as experiências da vida que um adulto tem. E interessante que cada pessoa amadurece, tem o seu tempo de amadurecimento. As meninas amadurecem bem antes do que os meninos. Já é comprovado isso pela ciência, que a mulher, ela tem, ela amadurece muito mais rápido. Tem pessoas que não amadurecem nunca, né? Ela continua dando cabeçada, fazendo coisas que não é para fazer, e ela se precipita e ela não chega a uma fase de amadurecimento, ela demora. Tem muitas pessoas que com 20, 30 anos ainda não amadureceu o suficiente, ainda não sabe a que veio, ainda não sabe que caminho que vai seguir. Ainda se você perguntar, principalmente no âmbito espiritual, ela vai ficar com muitas dúvidas. Por quê? Porque não teve aí, não é uma pessoa madura. Outra coisa interessante na criança, por que Jesus disse... Deixe vir a minhas crianças e não as impeçam, porque o reino pertence a todos aqueles que são semelhantes a elas. Porque a criança não deixa enraizar coisa ruim. Ela brigou, bateu, puxou o cabelinho do outro, deu um chute na canela do amiguinho, dali a pouco ela vai lá. Vamos ficar de bem. Vai lá dando o dedinho e vai fazer as pazes. Então Deus está dizendo, olha, não sejam rancorosos, não guarde raiz de amargura dentro de vocês. Sejam semelhantes às crianças. Então a criança, se ela morrer e ela não tiver sido batizada, pode ter certeza que ela vai direto para o céu. Ah, missionária, mas qual é a idade então em que ela vai chegar a tomar a decisão? Vamos meditar um pouquinho aí em alguns tópicos. Eu separei 5, tá? Pra gente meditar. Primeiro é o costume da família. Gênesis 18:19, Deus vem falar nesse trecho de que ele escolheu a Abraão. E ele fez uma pergunta: ocultaria eu alguma coisa a Abraão? Aí ele mesmo responde: não, eu não posso ocultar, porque eu escolhi Abraão para sair dele aí um grande povo. E aí o versículo 19 diz: porquanto eu o escolhi para que ele instrua os seus filhos e todos os seus descendentes a se conservarem no caminho do Senhor. Então, Deus deu essa incumbência. Cada um de nós temos um costume. Qual é o costume da nossa casa? Nós temos o costume de pegar o nosso filho, fazer o culto doméstico, contar uma historinha bíblica, fazer uma oração. Vamos agradecer a Deus pelo o dia que nós passamos, pela saúde, pelo dia que nós tivemos hoje. Vamos louvar, vamos cantar um louvor. Será que é esse o costume da casa? Então, esse momento da escolha da criança vai depender disso.
Muitos trabalham, fazem tantas coisas, mas a vida é tão corrida que chega, come, assiste uma novela, assiste um filme e vai para a cama. Não dedica um tempo para ensinar os filhos a palavra de Deus. Então, o primeiro tópico é o costume da família. A palavra de Deus diz: ensina o teu filho levantando, deitando, no caminho. Por quê? Porque ele vai adquirir aí uma rotina de saber que ele vai ter um tempo para se dedicar às coisas de Deus. Vem aí um costume de se dedicar às coisas de Deus. O segundo tópico é a obediência aos pais. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo depois que for velho, não se desviará dele. Então vem aí reafirmando que deve-se ensinar aos filhos os preceitos da palavra de Deus. Esse filho, ele vem primeiro com o costume e o segundo tópico, obediência aos pais. Porque veja bem, uma criança, ela não vai andar sozinha. Você pega uma criança de 1 ano até seus 10, 12 anos, ela não vai sair nem para ir no barzinho do lado sozinha. Hoje em dia, então, piorou com a violência que está, não é isso? Mas assim, a criança não vai andar sozinha. Ela vai aonde o pai e a mãe vai. Então, se o pai e a mãe têm a rotina de congregar, de ir num culto religioso, a criança vai o quê? Acompanhar, ela vai obedecer o ritmo do pai e da mãe. Então, primeiro vem o costume da família, segundo, ela vai ter a obediência, porque ela vai caminhar junto, ela tem que ir junto até uma certa idade, até ela chegar a fazer a sua escolha. Terceiro, entendimento. Em 2 Timóteo 3,15, Paulo vem falar a Timóteo, olha que interessante, ele está falando aí sobre a conduta do ser humano, e ele vem falar, mas nos últimos tempos vai ter homens aí amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, maus filhos, homens violentos, beberrões, aí ele vem fazendo toda aquele discurso e aquela listagem do que não se deve fazer, de uma conduta incorreta. Aí ele fala assim, no versículo 15, mas a ti te digo porque desde a infância sabes, ou seja, tem conhecimento das sagradas escrituras, que tem o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Jesus Cristo. Então ele vem falando para Timóteo, olha, mas você é diferente. Por quê? Porque desde a tenra idade, desde a infância, você já tem aí o costume, você já dá uma importância para a lei de Deus, você já aprendeu a palavra de Deus, então contigo é diferente. Então ele vem fazendo uma distinção daquele que conhece o caminho do Senhor, daquele que conhece a palavra de Deus, daqueles que foram ensinados de uma forma a ter uma conduta correta, mas que não deram tanta importância à palavra de Deus, que vem trazer aí para nós o quê? A fé em Cristo, o caráter de Cristo, a conduta de Cristo na nossa vida. Então, primeiro é o costume da casa, segundo, a obediência aos pais, porque os filhos vão acompanhar os pais até uma certa idade. Terceiro, o entendimento. Ela vai passar, não, meu pai me ensinou assim, será que isso está certo, será que não está? Ela vai começar a observar, ela vai começar a procurar, a investigar. Aí é a fase do entendimento, do seu intelecto funcionar. Quarto, crer em Jesus, crer na palavra da salvação. Lá em Marcos 16:16, vem falar para mim e para você assim, quem crê e for batizado será salvo. Aí eu te pergunto, uma criança de 1 aninho até 10, 12 anos, ela crê em quê? Ela sabe que quando ela tá com fome, ela tem que comer. Um bebezinho, quando tá com a sua fraldinha cheia, ela se sente incomodada, ela chora porque ela quer ficar limpinha, sequinha. Então, assim, ela não tem um entendimento. O seu intelectual está sendo formado. O seu caráter está sendo formado. Então, ela não tem crença em nada. Não é isso? Ela não sabe. Os pais vão aí começar aos poucos a ensinar e mostrar qual é a crença da casa.
Né? Isso até a criança chegar no ponto do entendimento e passar a crer em alguma coisa. Então, quem crê no Senhor Jesus e for batizado será salvo. Então, é no momento em que ela começa a crer. E antes dos seus 12 anos para baixo, dificilmente ela vai ser madura suficiente para ter uma crença. Tem aquelas raras exceções, não é isso? Quinto momento é o momento da decisão. Então, o primeiro tópico é o costume da família, segundo, obediência, terceiro, entendimento, quarto, ela começa efetivamente a crer, e o quinto é o momento da decisão, é o momento em que ela sente o toque do Espírito Santo. Ainda que seja uma pessoa que não teve ensinamento nenhum na infância, de repente, num dado momento, aconteceu algo na vida, pá, ela dá de cara com Jesus. Ele vem e abraça, fala, vem que agora eu vou te confortar, vem que agora eu vou te ajudar. Então, ela tem aquele impacto. É como Nicodemos. A palavra diz que Nicodemos era um fariseu, né, príncipe dos judeus, e ele chegou diante de Jesus e falou, Senhor, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Aí o Senhor falou, é preciso nascer de novo. Ele falou, nossa, mas porventura eu vou entrar na barriga da minha mãe e vou nascer novamente? O Senhor falou, não, é necessário nascer da água e do Espírito. É necessário que haja uma transformação. Ninguém confessa a Jesus como Salvador se ela não acreditar no propósito de salvação. Então, o Senhor falou, tem que nascer de novo, tem que mudar a conduta, tem que voltar a mente para aprender o que é a palavra de Deus. Tem que aceitar efetivamente para poder ter esse direito. Aí você vê um exemplo bem interessante da menina que foi levada como escrava para a casa de Naamã. Na época da Babilônia, ele pegou uma menina, levou para a casa dele, essa menina foi escrava. Quando Naamã foi acometido da lepra, ela lembrou, ela já deveria ter uma certa idade, já deveria ser o que? Uma menina já grande, uma adolescente, ela lembrou que tinha um profeta na terra dela. E aí ela falou para sua senhora, se o meu senhor soubesse que lá tem uma pessoa que fala da parte de Deus e que ele pode ser curado, ele iria lá buscar e ele seria curado. Então ela estava fazendo o quê? Já iniciando a exercitar a sua fé. Por quê? Porque lá atrás ela aprendeu. Em suma, vamos chegar agora aí num consenso. Missionária, o que você crê? Eu acredito que antes dos 14 anos não é viável o batismo. Isso é uma opinião particular minha. Tem aqueles que já vêm aprendendo, que já tem um chamado, que você vê que já é nato, já é da natureza da pessoa buscar as coisas de Deus. É essa a exceção. Mas antes de que realmente tenha certeza, que caia o entendimento, que creia e que peça insistentemente, não se deve batizar. Porque a criança que não foi batizada, ela não vai para o inferno porque ela é pura, ela é inocente. O próprio Jesus já veio afirmar, delas é o reino dos céus. E segundo, é necessário ter um entendimento para poder saber o que é que a pessoa quer, qual é o caminho que ela quer seguir. Então, que você possa ter esse cuidado de ensinar os teus filhos, de ter o seu momento com a sua família de buscar a Deus, para que aqueles que estão numa tenra idade, que são as crianças, possam aprender e se achegar a Deus, ter a sua fé aí já, por assim dizer, implantada dentro de si, possa germinar a semente da fé e ela possa chegar a esse momento do batismo. Deixe os seus comentários, tá? Eu vou te agradecer bastante que você deixe a sua opinião e que Deus venha te abençoar em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo e fica aí um forte abraço da missionária Deise.